nós vamos estudar o capítulo 8 do Evangelho, bem-aventurados os que têm o coração puro, item 18 e 19. Deixai vir a mim os pequeninos. Mas antes da gente começar a falar desse capítulo 8, vamos ver aqui uma coisa. Às vezes a gente tem o hábito de abrir o Evangelho assim ao acaso e ler aleatoriamente um capítulo ou outro. Não tem problema nenhum a gente fazer isso. Mas quem não leu ainda o Evangelho do início ao fim, deve fazer uma leitura na ordem em que Kardec colocou os assuntos. Porque Kardec ele era um pedagogo e ele organizou muito bem os assuntos dentro do Evangelho, de forma que uma ideia decorre da outra. Então, é importante a gente fazer uma leitura do início ao fim, observando as ideias que Kardec coloca lá. Por exemplo, no capítulo 1 do Evangelho, o primeiro capítulo do Evangelho, tem por título Não vim destruir a lei. Uma fala de Jesus. Não vim destruir a lei. Kardec, por que Kardec colocou essa questão da lei no primeiro capítulo? Jesus não veio destruir a lei de Deus, porque a lei de Deus é uma lei natural, imutável, né? Mas a lei de Moisés, ele a modificou completamente. Então, na época, as pessoas questionavam que Jesus estava modificando a lei, né? No caso da mulher adúltera, que a lei de Moisés prescrevia a pena de morte por apedrejamento, ele disse que atire a primeira pedra aqueles que estivessem em pecado. A questão do sábado, Jesus fazia curas aos sábados, e o pessoal questionava porque era proibido fazer qualquer coisa no sábado. E mais uma porção de coisas que o pessoal questionava. A questão de lavar as mãos, que os discípulos às vezes não lavavam as mãos, eles tinham isso como um artigo da lei natural, que era obrigado a lavar a mão. Então, muitas coisas que Jesus fazia ou recomendava não estava de acordo com a lei de Moisés. Mas Jesus, ele veio mostrar que a vida moral do ser humano, a nossa vida moral, está regulada por leis naturais, não por leis escritas pelos homens. A vida moral, ela está sujeita a leis naturais. Existem mecanismos na natureza que regulam a vida moral de todos os seres dotados de consciência. De todos os seres dotados de consciência. Então, se a gente faz alguma coisa errada, naturalmente virá o arrependimento um dia. Naturalmente, a consciência vai nos mostrar que aquilo está errado. Naturalmente, a nossa memória vai guardar aquele fato, aquela atitude, aquela palavra, para que mais tarde a gente tenha a oportunidade de corrigir aquele ato errado. Então, quando Jesus diz, não vim destruir a lei, Kardec coloca, no primeiro capítulo do Evangelho, né, essa noção de lei moral, ele quer mostrar para a gente o seguinte, olha, está na natureza, não é uma coisa que dependa da nossa vontade, não é uma coisa que dependa da nossa opinião, não é uma coisa que dependa de gosto. A lei moral está na natureza, está
gravada na consciência de cada um. Então a criatura pode até agir em desacordo com a lei moral, mas a lei vai trazer a correção, a sanção, a retificação. Então, no primeiro capítulo, Kardec traz essa noção de lei moral, que nem todo mundo entende isso. Nem todo mundo entende que a nossa vida moral está sujeita a leis naturais, leis da natureza, fixas, eternas, imutáveis, como as leis que governam o mundo material. Da mesma forma que o mundo material está governado por leis naturais, a lei da gravidade, né? As leis da física, da química, da biologia, que são leis de Deus, não são leis da ciência. A ciência identificou só. Identifica. A ciência mede, a ciência descobre, toma conhecimento. Mas essas leis são leis fixas, são leis de Deus. Não só aqui na Terra, né? Não só aqui na Terra, no universo inteiro. E a ciência não tem como modificá-las. Não tem como modificar essas leis. Pode confirmar, pode estudar, pode descobrir, pode entender, pode analisar, pode aprofundar o conhecimento acerca delas. Pode utilizar, mas não modificar. É isso? Da mesma forma, a vida moral também se enquadra dentro de leis da natureza, leis naturais. Por isso que, por exemplo, às vezes a criatura comete um crime numa encarnação. Aquilo marca ali o perispírito da criatura. Produz ali vamos chamar um quisto espiritual. E a criatura acha que está resolvido. Cumpriu lá a pena na penitenciária e tal, está resolvido. Mas não está resolvido. Porque a consciência cobra. Pode estar resolvido diante da lei humana. Cumpriu a pena, obteve um indulto, qualquer coisa, resolveu como encarnado. Mas aquilo está na memória. Está na memória. Chega no mundo espiritual, está aquele fato lá, girando na lembrança, na memória, no pensamento. Quando a criatura reencarna, o corpo que vai se formar, muitas vezes se ressente daquele remorso. Se ressente do remorso. Então, aquele corpinho já se forma com uma fragilidade. E aí, quando chega na idade adulta, muitas vezes desencadeia uma doença, um câncer, um outro problema qualquer, decorrente de uma falta cometida numa vida anterior. Isso é muito mais frequente do que a gente imagina. A lei funciona assim. Ou então a criatura prejudicou alguém. Prejudicou. Chega no mundo espiritual, vai reencarnar, se arrepende de ter prejudicado, muitas vezes coloca na sua programação reencarnatória a previsão do reencontro com aquele que foi prejudicado. Aí pode ser um filho... Pode ser, pois é, aquele que foi prejudicado, muitas vezes não perdoou. Muitas vezes não perdoou. Aí é quando pode ser um filho rebelde, pode ser um parente complicado, um amigo, um chefe. Se for um chefe, olha aí o problema. Não é verdade? Se for um chefe, olha aí o problema.
Mas às vezes a pessoa programa esse reencontro no seu planejamento reencarnatório. Foi um chefe de pedir demissão para resolver. Pois é. Vai adiar. É adiado. Pois é. Então a vida moral ela está governada por leis também, que a gente não tem como fugir delas. Às vezes a criatura, o espírito leva várias encarnações sem querer analisar um débito, um problema qualquer. Mas aquilo fica lá, nas camadas profundas do perispírito. E para sair, porque para a gente progredir, a gente tem que se quitar com o passado, é uma necessidade, senão a gente não caminha adiante. Né? Num livro de André Luiz, ele até cita um caso de uma criatura que jogou o outro. Ele era do exército, lá no tempo da guerra, no tempo de Joana d'Arc, ele jogou o seu superior hierárquico do alto da torre para ser promovido. E realmente o superior dele morreu, ficou parecendo um acidente, ele foi promovido e nunca quitou aquele débito. Progrediu, se tornou um homem bom. Na verdade foram 2 amigos que fizeram isso. Progrediram, se tornaram pessoas boas, generosas, caridosas, fizeram bem, ajudaram a muita gente, mas não conseguiam sair. A cada desencarne, eles retornavam para uma colônia espiritual de criminosos. Ajudavam lá, eram trabalhadores dessa colônia, mas não tinham permissão para sair de lá. E aí pediram, fizeram requerimento às instâncias superiores, queriam viver em outro clima, não que se recusassem a trabalhar lá, mas queriam viver em outro ambiente, mais feliz. E aí os espíritos fizeram os exames, eles têm exames, tipo as nossas radiografias, tipo uma tomografia, uma ressonância magnética, exames de imagem. Fizeram os exames nas camadas perispirituais e até que descobriram essa situação, que aquele débito não tinha sido quitado e aquilo estava afetando a condição vibratória deles. Eles não conseguiam melhorar o seu teor magnético para poder sair daquilo. É físico, não é só de decisão de alguém ter decidido. Estava lá no perispírito um fato que interferia na condição espiritual deles. Precisou quitar aquela dívida, aí então passaram a uma colônia superior, a um lugar superior no plano espiritual. Então são leis que funcionam com precisão matemática. Não adianta, não tem como burlar essas leis. Tudo bem, é a justiça divina falando. A matemática é que funciona com a precisão das leis. Exatamente, é isso mesmo. É a matemática que funciona com a precisão das leis. A física, a química, a biologia e a biologia espiritual funciona com a precisão das leis divinas. No capítulo 2, a gente está falando da organização que Kardec colocou no Evangelho. No capítulo 2, Kardec coloca a citação de Jesus: meu reino não é deste mundo. Então, mostrando que há felicidade, mas que aqui na Terra ainda não é possível a criatura desfrutar da felicidade que existe em algumas regiões do mundo espiritual. Aqui na Terra, enquanto encarnado, ainda não é possível. No momento. Mas que a Terra está progredindo, está melhorando. A própria vinda de Jesus tem essa finalidade, não é isso? Jesus trouxe os fundamentos
sobre os quais cada um pode construir a sua felicidade no seu mundo interior. Ele deu o pontapé inicial. Ele trouxe muito claramente a base. A base. Tem tudo ali para você ser feliz. Para cada um construir a sua felicidade. Mas não é uma coisa tão fácil quanto possa parecer, porque exige o progresso. Né? Aí no capítulo 3, ele já coloca: há muitas moradas na casa do Pai. Falando das moradas físicas, dos mundos habitados e das regiões espirituais. Então, há muitos mundos habitados em diferentes graus de evolução e há muitas regiões no mundo espiritual. Então, Jesus trouxe a ideia de lei, trouxe a noção da existência da alma, da sobrevivência da alma e dos diferentes graus de evolução e das diferentes moradas onde cada um pode habitar de acordo com o seu progresso. Se nós estamos num mundo de provas e expiações, é porque a gente ainda tem muito que aprender, tem muito que amadurecer. Por isso a gente está no mundo de provas e expiações. Nós não somos mais criaturas, assim, espíritos primitivos, mas ainda saímos do primitivismo, recentemente, termos espirituais, e ainda temos muito que entender, temos que desenvolver muito a nossa compreensão. Isso tem a ver com o nosso capítulo, deixai que venha a mim os pequeninos, porque no fundo, todos nós, espiritualmente, somos pequeninos diante de Jesus, diante da grandeza de Jesus. Nós ainda somos pequeninos, né? E no capítulo 4, Kardec coloca a necessidade de nascer de novo. Então, existem muitas moradas na casa do Pai, somos espíritos imortais, mas precisamos da encarnação. Precisamos da vida corporal para progredir. Precisamos da vida corporal para amadurecer. Precisamos nascer de novo. Até no Livro dos Espíritos tem uma questão onde Kardec pergunta aos espíritos: se a gente tiver uma vida impecável, desde a juventude até a velhice, procurando fazer tudo certinho, sem errar, a gente pode passar assim, sem precisar reencarnar? Quer dizer, a gente pode... Os espíritos dizem que não. Que há muitas experiências que a gente precisa adquirir, muitas vivências. Isso é até uma lógica, né? Por exemplo, você tem que ter experiência no corpo masculino, uma experiência no corpo feminino, uma experiência em diversas profissões, diversas situações na vida. Como é que você agiria se você você fosse rico? Como é que você agiria? Pois é. Se você fosse bem pobre, como é que você agiria? Então tem várias situações que precisam de tempo. E tem também a evolução moral e intelectual. Como é que você vai aprender tudo que existe no universo numa encarnação só? Não tem como. E a gente tem que saber viver na riqueza. Tem que saber. A gente vai precisar de encarnações onde nós vamos ter a riqueza material. E vamos prestar contas de uma boa utilização dessa riqueza, uma utilização de acordo com a lei de Deus, fazendo o bem, com essa oportunidade de multiplicar o bem.
Vamos ter encarnações de pobreza, sabendo ter resignação na pobreza. Vamos ter encarnações de perdas, vamos ter que saber lidar com as perdas. Perdas de entes queridos, perdas de recursos materiais, perdas, diversas perdas. Vamos ter que saber lidar com as perdas. Então, uma encarnação só, por mais bem vivida que ela seja, não é suficiente. Vamos ter que reencarnar e reencarnar muitas vezes. Muitas vezes. Para que a gente chegue no ápice do progresso. Muitas vezes. Então é o capítulo que Kardec coloca, nascer de novo, necessidade de nascer de novo. Depois, no capítulo 5, depois que Kardec trouxe todas essas explicações, no capítulo 5 vem bem-aventurados os aflitos. E aí Kardec faz um estudo, é talvez o maior capítulo do Evangelho. É o maior capítulo. Um estudo sobre a dor. Então, depois que nós já compreendemos tudo isso, a imortalidade da alma, a existência da lei, a existência dos diferentes lugares espirituais, a existência do progresso, a necessidade da reencarnação, a gente vai entender o porquê da dor. E aí ele fala de diversos tipos de dor, né? A perda dos entes queridos, a miséria, a doença, a tristeza, diversos tipos de dor. Para a gente entender a utilidade da dor, o benefício da dor, que sem essa compreensão anterior é difícil de aceitar. Resignação, paciência, obediência. É difícil. Sem essa compreensão, o mundo não dá essa compreensão. Não dá. Então, ele fala da dor, né? Depois vem o Cristo Consolador. Então Kardec coloca um capítulo do consolo, traz o estudo da dor, mostrando que Jesus tem esse consolo que o mundo não dá. O mundo não dá esse consolo, né? Não tem como explicar as mortes prematuras, uma criança que desencarna, um jovem que desencarna, cheio de esperança, cheio de expectativa, de repente a morte vem e a criatura desencarna. O mundo não tem uma explicação e um consolo para isso, mas a doutrina espírita tem. Realmente, no planejamento reencarnatório daquele jovem, estava previsto um retorno ao mundo espiritual mais cedo. No momento, a gente não tem condições de saber, de conhecer esse planejamento encarnatório, porque a gente ainda não tem equilíbrio suficiente para lidar com esse conhecimento. Maturidade. Não tem. Se eu souber que eu vou morrer a semana que vem, eu já vou ficar desesperado hoje. Nem vim aqui fazer esse estudo. Ou não vou ter concentração para fazer. Então, a gente precisa, não é? A gente vai ter essa necessidade de não saber o que vem depois, não é? Então tem que se preparar. Você vai dar uma vacina na criança, você não vai falar a injeção que vai doer, você não fala. Leva a criança para tomar a vacina, então chega na hora, toma a injeçãozinha, pronto, agora vamos esquecer isso aí. A gente com a dor é mais ou menos assim, né? A gente fica sem saber a hora da dor, vem a hora da dor, a gente passa por ela, né? E vai em frente. Porque a gente
ainda não tem assim, a firmeza para saber o que vem depois. Jesus sabia da dor que ele ia passar. Sabia. Mas Jesus tinha grandeza espiritual, tinha estatura espiritual para lidar com esse conhecimento. Alguns raros encarnados tomam conhecimento, mas é raro. É raro, é muito raro. A pessoa tomar conhecimento de uma dor futura é muito raro. Muito raro. Porque a gente não tem, assim, estatura espiritual para lidar com isso com tranquilidade. Por isso que o futuro nos é escondido, nos é oculto, né? Mas Kardec mostra a questão do Cristo Consolador, né? E no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, já mostrando aí uma condição para a felicidade futura, a humildade, a simplicidade. E no capítulo 8, que nós estamos estudando, bem-aventurados os que têm o coração puro, mostrando que a simplicidade, a humildade e a pureza de coração são condições necessárias à felicidade. Aí o que seria a pureza de coração? Não é a ignorância, não. Não é a ingenuidade, não. Quando Jesus deixai que venham a mim os pequeninos, quem são esses pequeninos? Nós mesmos, né? Jesus está se referindo ao espírito na infância espiritual ou na juventude espiritual. Deixai que venham a mim os pequeninos. Então, esse venham a mim significa o quê? O que significaria o venham a mim? É uma aproximação física? Jesus estava convidando, né, ao Evangelho, ao entendimento do Evangelho. Então, não é para os pequeninos ficarem sempre pequeninos. É para que eles amadureçam no entendimento do Evangelho. Então Jesus diz, deixai que venham a mim os pequeninos. Deixai que aqueles que não compreendem, que não têm maturidade, que não estão entendendo o Evangelho, tenham acesso a essa informação. Tenham acesso a esse conhecimento. Para a gente não embaraçar aqueles que estiverem cuidando desses ensinamentos, estiverem com a responsabilidade da divulgação, da informação, não embaraçar o acesso daqueles que não sabem. Não é porque a criatura... Quem são esses que não têm acesso? Às vezes a criatura é má, ignorante, é brigão, tudo aquilo que Jesus não ensinou. É reclamão, tudo aquilo que Jesus não ensinou. Aí a gente vai bloquear o acesso